Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, e vamos lá, né? Fazer mais um panorama aqui, analisando todas as informações relevantes para o nosso dia e tentando entender, né, tudo que está acontecendo aí em relação a esse possível acordo, né? Muito provavelmente ele vai acontecer, mas vamos tentar entender aqui nos detalhes, nos mínimos detalhes. Só para vocês terem uma ideia aqui no Nasdaq Futuro, né? Tá tendo uma briga interessante aí nos 26 mil. Já saíram algumas coisas importantes aí em relação à guerra, né? O Trump falou agora de manhã, a gente vai comentar. Mas é isso, o mercado tá positivo. Apesar disso, a robozada tá brigando aí, né? Em algumas regiões. E, bom, vamos ver como que o mercado vai reagir aí para o dia. Eu acredito que positivamente, beleza? Vamos ver quem está aí na área. Ó, o pessoal aí do suporte motor, bom dia. Esperar mais uns minutinhos, pessoal, a gente já vai começar a falar. Deixamos uma enquete aí, tá? Na sua opinião, o conflito entre Irã e Estados Unidos já chegou ao fim? Quem acredita que sim, digita aí nos comentários, tá? O número 1. E quem acredita que não, digita nos comentários o número 2. É uma pergunta capciosa, né? No final aí eu deixo a minha opinião, mas existe muita incerteza ainda em relação a isso. Olha o pessoal chegando aí. Dércio Trindade, bom dia. Gerson Moscardo, bom dia, meu amigo. Votem aí no chat. Coloca o número, Dércio. Isso, igual o Gerson fez aí. Coloca o número que a gente automaticamente vai preenchendo ali na enquete. Tá? Espera aí que a gente já vai começar aqui a falar. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ter, né? A gente vai olhar aqui no detalhe depois se já saíram os balanços, tá? Os balanços do BOFA, né? O Bank of America e do Morgan Stanley. A gente vai olhar aqui no detalhe. Ainda está no vigor aí falando da guerra, né? A gente ainda está em vigor com o bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz. Então, apesar de estarem sendo feitas as negociações entre Estados Unidos e Irã, ainda está ocorrendo o bloqueio naval. E isso demonstra que, obviamente, ninguém é bobo, né? Os Estados Unidos quer, de fato, o fim do conflito, mas ainda está acontecendo o bloqueio que foi colocado, e aí isso pressiona ainda mais o Irã a fazer o acordo, né? Então, esse ponto ele fica mais ou menos como um ponto de pressão aí em relação a esse acordo que os Estados Unidos querem de fato fazer com o Irã. Bom, ambos os países com... e aí ontem a gente teve um ponto importante, né? Israel e o Líbano se encontraram para negociar lá em Washington, tá? E por que isso foi importante? Isso marcou uma primeira reunião direta entre os dois países que não acontecia desde 1993. Então fazia muito tempo que os dois países não entravam em negociação, por tudo que a gente já conhece da parte histórica, né, de relacionamento dos dois países. Então foi bem interessante a gente conseguir enxergar aí essa movimentação, e ela corrobora com todos esses pontos, né, que a gente tem visto na
tentativa de se chegar a um acordo aí de Estados Unidos e Irã. Então, muito interessante a gente conseguir ver isso de fato acontecendo, tá? Ambos os países concordaram em avançar nas negociações e um processo descrito como construtivo. Então, está acontecendo um processo construtivo para que os países possam começar a negociar. Vamos ver se isso de fato vai perpetuar, né? Ou se em algum momento essas negociações elas vão desandar, né? Esperamos que elas possam de fato continuar e esse cenário volte a ser mais construtivo, né? Como o nome mesmo já diz aí pra gente. O diálogo, apesar do Hezbollah, né? O diálogo ele acontece apesar do Hezbollah. O Hezbollah, que para quem não sabe é o aliado do Irã, e não participa dessas negociações, o que impõe algumas limitações concretas a um eventual acordo, né? Quando a gente fala de Israel e Líbano, o Hezbollah que está dentro do Líbano, ele tem uma força militar mais forte do que o próprio exército libanês. Então, ele não estar na mesa de negociações é uma sinalização muito importante que mostra que, bom, possivelmente a gente não tem aí um acordo, como que eu posso dizer, concreto, real, porque você está acordando com o país, mas o país não tem uma força tão grande quanto o Hezbollah, e o Hezbollah é uma fonte terrorista que opera dentro do país. Então, é tudo muito aberto, né, em relação a esses pontos. Vamos ver se em algum momento isso traz algum apaziguamento maior, né? Secretário do Tesouro, o Bessent, aí eu vou falar isso daqui a pouco, que é em relação às tarifas, tá? Deixei aqui anotado, mas a gente comenta daqui a pouco. Falando rapidamente sobre o dia de ontem, nós tivemos o PPI americano, ele veio melhor do que o esperado, né? Deixa eu só ver se ele aparece aqui rapidinho pra gente pegar os números exatamente aqui desses dados. O PPI, ele veio, o anterior era 0,5, ele veio igual ao anterior, mas o consenso ficou em 1,1. A expectativa era maior do que o que acabou vindo. No núcleo mensal também veio menor do que o esperado. No anual também veio menor do que o esperado. E no núcleo anual também veio menor do que o esperado. Então foi um dado positivo, aí você soma com tudo que a gente tem visto mais positivo em relação a esse cenário de acordo entre Estados Unidos e Irã, e obviamente o mercado dá continuidade a esse cenário positivo. Aí lá fora a gente teve Nasdaq fechando 1,96 de alta, S&P 1,18, Dow Jones 0,66 e Russell 1,32 de alta. Aqui no Brasil a gente teve máximas históricas novamente, né? O Ibov aí bem pertinho dos 200 mil, o dólar praticamente nos R$5, né? O futuro. E hoje a tendência é que continue, apesar de hoje estar levemente positivo, né? O dólar 0,26 nesse momento de alta aqui no Brasil e o índice caindo 0,27, a gente ainda não tem uma projeção negativa para o dia, né? Vamos ver o que o desenrolar, né, da guerra apresenta para a gente, mas a princípio continua sendo um dia mais construtivo, mais positivo aí para bolsas e negativo para o dólar, tá? Quando a gente vem para a Ásia, né, fechou levemente positivo, Xangai 0,01 de alta, Hang Seng 0,29 de alta, Nikkei 0,44 de alta, Kospi 2,07 de alta e o S&P australiano 0,09 de alta. Vamos dar uma lida aqui sobre os pontos da Ásia. Pessoal, enquanto eu procuro aqui, deixem aí nos comentários, tá, a sua votação. Se você acredita que o conflito entre o Irã e os Estados Unidos já chegou ao fim, digita 1. E se você acredita que não, digita 2, tá? Para a gente poder acompanhar. Depois eu acompanho aí a galera que tá
tá colocando aí os dados para a gente, tá? Bolsas asiáticas ampliam alta, com techs e esperanças de paz. As bolsas asiáticas fecharam em alta, com as techs acompanhando Wall Street e possível avanço diplomático entre Estados Unidos e Irã. O Nikkei subiu 0,44, o Kospi avançou 2,07, voltando a se aproximar das máximas históricas atingidas no início do ano, com o impulso das fabricantes de chips de memória por expectativa de demanda sustentada relacionada à inteligência artificial. Na China, o Xangai subiu 0,1, Shenzhen 0,97, em Hong Kong, Hang Seng 0,29, Taiwan, TAIEX subiu 1,17. O sentimento foi impulsionado pela diminuição das preocupações geopolíticas após sinais de Washington de que as negociações com Teherã poderiam ser retomadas. Isso ocorreu mesmo com as tensões ainda elevadas. A expectativa na retomada das preocupações contribuiu para a queda nos preços do petróleo, aliviando as pressões inflacionárias e dando suporte às ações. Então, corroborando aí com esse cenário mais positivo, certo? Vamos dar uma olhadinha. Não teve nenhum calendário econômico na Ásia, por isso que a gente não falou absolutamente nada em relação a isso. Europa, vamos dar uma olhadinha aqui se teve algum calendário econômico. Nós tivemos produção industrial mensal, 0,4, né, no bloco europeu, a expectativa era 0,3, isso é positivo. Produção industrial anual, que a expectativa era menos 1, veio menos 0,6, também é positivo. E só. Esses eram os dados realmente da Europa, não são dados que trazem muita relevância, né, para o cenário global. Nesse momento, o Eurostoxx aí está 0,64 de queda, o índice inglês 0,11 de alta, o alemão 0,14 de alta, o CAC 40 0,54 de queda, IBEX 0,45 de queda e o índice inglês, italiano 0,04 de alta, tá? Cenário misto nas bolsas lá na Europa. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que eles trouxeram para nós. Teve até umas falas agora de manhã, como eu havia comentado com vocês, né? O Trump sobre o Irã. Talvez o resultado final aconteça em breve. Acho que a guerra com o Irã pode terminar muito em breve. Sem resistência da China ao bloqueio de Hormuz, sauditas também não resistiram ao bloqueio. Xi respondeu minha carta, disse que não está enviando armas para o Irã. Não acho que o petróleo vá mudar a dinâmica do encontro com o Xi Jinping da China. Bem misto aqui. Na verdade, na hora que realmente houve a fala, o Nasdaq até deu uma porradinha para cima, né? Mas o mercado está um pouco mais lateralizado nesse momento. E a gente precisa ver os próximos passos aí para ver se vai ter alguma alteração na dinâmica, tá? Mercado bem lateralizado nesse momento. Bolsas europeias recuam com foco nos balanços do primeiro TRI. Depois da alta na sessão anterior, as bolsas europeias operam em queda nessa quarta-feira, com o foco dos investidores voltados com resultados corporativos trimestrais. Os papéis e bens pessoais e domésticos, que incluem empresas do setor de luxo, lideram as perdas sob impacto do balanço da Hermes, que reportou desaceleração no crescimento das vendas no primeiro TRI. A ação da companhia francesa caía há pouco, 8,64%. Por outro lado, ativos do segmento de saúde se destacam no campo positivo, em especial Novo Nordisk, 3,61%, e a AstraZeneca, 1,09%. Ao mesmo tempo, os mercados europeus continuam monitorando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, com sinais de Donald Trump de que as negociações de paz com o Irã podem ser retomadas nos próximos dias. É mais do mesmo, né? Nada diferente do que a gente já estava comentando aqui anteriormente, certo? Nesse momento, os futuros das ações americanas mistos, né?
Microsoft 0,75 de alta, Nvidia caindo 0,51. Vamos até ver aqui o mapa do S&P completo. Ver se ele dá, ó. Tudo misto, né? Sem nenhum direcionamento claro. Setor aí bancário um pouco mais positivo, a gente vai ver o balanço, né? Para ver se teve alguma novidade. Apple caindo 0,17, Google caindo 0,25, nada demais. Futuro das ações americanas também aí dentro da estabilidade. O Nasdaq 0,11 de queda, S&P 0,01 de alta, Dow Jones 0,02 de alta e Russell 0,10 de queda. Tudo dentro da estabilidade, sem nenhum direcionamento claro, corroborando aí com esse cenário mais misto que a gente tem hoje, mas o sentimento geral, né, do mercado é mais positivo para o dia. Tanto que a gente viu aí todos esses dias o mercado mais positivo, certo? DX, nesse momento, dentro da cesta DX um pouco mais positivo, mas também dentro da estabilidade. O dólar DX está 0,13 de alta, o dólar frente ao euro está 0,13 de alta também, frente ao iene japonês 0,23 de alta, frente à libra 0,12, frente ao dólar canadense 0,07, frente ao franco suíço 0,36, na verdade, frente à coroa sueca 0,36 e frente ao franco suíço 0,22. Entre os emergentes, o dólar, nesse momento, frente ao real 0,23 de alta, frente ao peso mexicano 0,30, frente ao dólar canadense 0,14 de queda, é o único que ele está caindo no momento, frente à lira turca 0,08, frente à rupa indiana 0,31, frente ao yuan chinês 0,08, frente ao rand sul-africano 0,59, frente ao rublo russo 0,85 de alta, o dólar levemente positivo, mas tudo dentro da estabilidade. Os treasuries nesse momento, de 2 até o de 30, subindo um pouquinho, o de 2 anos 0,27 de alta, o de 10 0,40, o de 30 0,21, mas tudo dentro de uma certa estabilidade, tá? O petróleo, nesse momento, subindo 1,13, o WTI, e o Brent subindo 0,95. Petróleo que já está abaixo dos $100, né? O mercado trazendo esse viés um pouco mais positivo com o cenário, né? Como um todo, a palavra que é mais utilizada, um cenário mais construtivo, né? Considerando que a gente ainda não tem a conclusão, né, das negociações. O mercado utiliza a palavra construtivo, o cenário está mais construtivo e estamos aguardando aí os próximos passos para ver se, de fato, esse cenário vai ficar cada vez mais positivo. Vamos dar uma lida aqui em relação ao petróleo, para a gente ver se eventualmente traz alguma coisa diferente. Petróleo avança, mas segue abaixo dos $100 por barril. Após a queda firme da véspera, os contratos futuros do petróleo avançam nessa quarta-feira, mas seguem sendo negociados abaixo dos $100 por barril, que acaba sendo positivo, né? O movimento altista ocorre mesmo com as expectativas sobre a retomada das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã nessa semana, após sinalizações de Donald Trump. Ao mesmo tempo, o bloqueio americano ao Estreito de Hormuz, iniciado na segunda-feira, continua em curso. E aí ele fala dos percentuais que a gente acabou de comentar. É que os ativos, eles não caem para sempre e não sobem para sempre, né? O ativo teve uma desaceleração, está subindo um pouquinho, mas se o cenário continuar, ele vai continuar desacelerando também, tá? Claramente. O ouro, nesse momento, 0,36 de queda, e o minério de ferro, 0,99 de alta, fechou assim. Os criptoativos, Bitcoin 0,30 de queda, Ethereum 1,70 de queda, Cardano 0,72 de queda, Solana 2,82 de queda, Tether no 0 a 0 e XRP 0,31 de queda. Os criptoativos que, como a gente sabe, têm uma exposição maior ao risco. Nesse cenário um pouco mais
estabilizado, estão caindo nesse momento, tá? Mas sem nenhum motivador em específico. O VIX nesse momento caindo 0,60, tudo dentro de uma certa estabilidade. E vamos falar do calendário econômico, né? Para o dia, nós temos... Enquanto ele carrega, deixa eu ver aqui o pessoal que está aí no chat. W. Balex, bom dia. Dejair, bom dia. Joaquim Camara, bom dia. Aí, vocês estão colocando as votações. Vamos ver como que tá isso aqui. A maioria, nesse momento, acredita que não acabou. É difícil acreditar que tenha acabado, né? Com tantas idas e vindas. César Meija, bom dia. Marcos Tachibana, bom dia, Marcão. Deixa eu mudar aqui para o dia de hoje, para a gente poder ver se tem alguma coisa relevante para o calendário de hoje. Bom, às 9 horas a gente tem vendas no varejo, que vem o menor do que o esperado aqui em Brasil, né? Lá fora a gente tem esse índice Empire State daqui a 7 minutos, mas é um dado pouco relevante, tá? Preços de bens exportados não são dados relevantes. A gente tem alguns discursos importantes, e aí talvez isso seja um balizador interessante para a gente ficar atento, né? Às 9 horas vai ter o Scott Bessent falando, 9h30 Michael Barr, 12h30 o Andrew Bailey, às 2h45 a Michelle Bowman, às 3 horas, aí sim a gente vai ter o livro bege, tá? Cadê o livro bege aqui? O livro bege. Importante a gente ficar atento, ver se vai trazer alguma coisa diferente do que o mercado já está olhando. Às 3 horas também tem o Andrew Bailey. Às 4 horas o Newton Davi. 4h30 Christine Lagarde. Aqui no Brasil vai ter a CCJ da Câmara para votar a escala 6x1, que é uma PEC inexequível, né, quando a gente fala da vida real aí do Brasil. E só, né, de relevante. Tiveram os balanços, vamos dar uma olhadinha aqui nos balanços. Deixa só ele carregar aqui para a gente poder analisar com calma. Ele não está mostrando aqui o dos bancos. Deixa eu olhar aqui diretamente numa outra fonte para a gente poder ver. O BOFA reportou um lucro líquido de 8,6 bi no primeiro TRI. Foi uma alta de 16% na comparação anual e a receita avança 7%. O lucro por ação foi de 1,1 acima do esperado, sendo a maior em quase 20 anos. O papel já está subindo 0,84 aí no pré-marketing. O do Morgan Stanley, eu ainda não tenho aqui os dados, tá? Não, saiu sim, ó. Apresentou uma alta no lucro de 5,6. Positivo também, o papel está subindo. Então, por isso que a gente vê o setor bancário. Não vou mudar para ele não recarregar tudo aqui de novo, só para a gente ganhar tempo. Mas por isso que a gente vê o setor bancário mais positivo nesse momento, tá? Isso também pode refletir positivamente no setor bancário aqui no Brasil. Então, é importante a gente ficar atento. Bom, pessoal, estamos aí já 9h26 da manhã.
Gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho do Diário do Trader. Para quem não conhece, o DT é a plataforma de análise de performance, tá? Essa plataforma ela tem por objetivo fazer com que você entenda os detalhes do seu operacional e consiga corrigir os erros que os traders demoram tantos anos para conseguir corrigir e começar a evoluir a sua performance, tá? Cadê aqui? Vamos atualizar de novo. Hoje o computadorzinho não tá ajudando a gente, viu? Tá complicado. Vamos fechar aqui umas coisas para ver se ele vai. Bom, aí na tela de vocês tem o QR Code, tá? Que vocês podem se cadastrar gratuitamente no DT. É só você escanear esse QR Code, você vai ter direito a 30 dias do Diário do Trader. E, enquanto isso, vamos ver se ele carrega aqui para eu poder mostrar para vocês no detalhe. Aí, agora foi. Bom, se cadastrando no Diário do Trader, você vai conseguir conectar a sua conta B3, você vai conseguir analisar a sua performance no detalhe, como se fosse um raio-x, realmente, da sua performance. Você consegue criar análises personalizadas, ou seja, a estratégia que você utilizou por operação, como você estava se sentindo, qual era o calendário econômico, tudo que você quiser colocar vinculado àquela operação você consegue, e depois, lá em análise personalizada, você consegue analisar todas essas informações e ter os insights. O que são os insights? Quando aquela estratégia funciona melhor, quando ela não funciona, quando deveria fazê-la, quando não deveria fazê-la, né? E assim por diante. E também você recebe todos os dias o seu panorama diretamente no WhatsApp, o seu panorama operacional, né? Então, nesse panorama você vai ter o saldo da semana, o saldo do mês, o percentual de assertividade que você está no momento, o percentual de assertividade que você precisaria para ser rentável. Você, baseado no seu histórico operacional, você consegue visualizar se aquele dia você deveria atuar, se você deveria atuar, em quais janelas você deveria atuar e se você deveria atuar naquela semana em específico, né? São informações realmente muito importantes que fazem com que você consiga trazer uma melhora na sua performance. Então você vai cortando as perdas, né? Vai fechando a torneirinha por onde a sua performance está escoando, e aí em algum momento você começa a aumentar a sua performance, e aí sim é isso que vai levar você para consistência. Não tem outro caminho, tá? É exatamente isso que todo mundo faz, mas não tinha, né, uma ferramenta disponível para vocês conseguirem encurtar esse caminho. Então, nesse momento, o DT pode ajudar vocês em relação a isso. Além disso, você tem um painel de highlights que mostram outros inúmeros insights importantes sobre a sua performance. Você tem o controle de assertividade e relação. O que é isso? Quando você atua no mercado, você cria uma relação de risco-retorno média. E para essa relação de risco-retorno média, você precisa ter um determinado percentual de assertividade. Quando você não tem esse determinado percentual, você fica negativo. E aí, nessa tabela, você consegue ver, baseado na sua relação de risco-retorno, qual o percentual de assertividade que você precisa ter para ser rentável. E aí, o trader tem que tomar uma decisão. Ou ele vai buscar, tecnicamente, melhorar o risco-retorno dele, ou ele vai buscar aumentar o percentual de assertividade. E aumentar o percentual de assertividade, a própria janela que a gente consegue mostrar, os insights que a gente traz, já te leva nessa direção. Porque você para de atuar onde você estatisticamente mais perde, e aí você automaticamente começa a melhorar o seu percentual de assertividade, e isso muitas vezes já começa a trazer a consistência para o trader, tá? Análise de payoff médio, então basicamente são as janelas em que você tem o melhor e o pior risco-retorno, e como eu falei aqui, a integração com a B3, e para alguns dos nossos planos a gente consegue fazer o próprio plano do trader, tá? E aí sim já começar a colocar na ponta do lápis todos esses insights que a própria plataforma já traz em relação à sua performance, certo? Então convido todos aí a se cadastrarem gratuitamente no Diário do Trader,
no QR Code que está aí na tela de vocês. A gente teve até aí um calendário econômico, né, agora, mas como não é um calendário relevante, o mercado nem sentiu aí absolutamente nada. Vamos ver só a título informativo como que ele veio. Índice Empire State veio 11, consenso era 0,30, mas é um dado pouco relevante, né? Preço de bens importados veio 0,8, consenso era 2,3, nada demais. Bens exportados 1,6, expectativa era 1,5, nada demais mesmo. Bom, o mercado aí, como a gente viu, né, até fazendo um resumo de tudo que a gente comentou aqui, o mercado tá mais lateralizado, não tem um direcionamento claro para o dia, a gente tem um sentimento mais positivo por conta dos últimos dias, por conta de tudo que a gente tem visto no mercado, mas nesse momento o mercado está um pouco mais lateralizado, não tem um direcionamento claro, a gente consegue ver isso em todos os ativos, tá? Não está definido ainda o dia, a gente vai ter que aguardar para ver como que vai se comportar. Aqui no Brasil, a gente tem nesse momento o dólar trabalhando aí em 0,19 de alta e o índice trabalhando em 0,33 de queda, né? Dentro aí de uma certa lateralização, movimentos bem mais curtos, né? Mas a gente consegue ver um sentimento mais positivo e lateralizado. Vamos dar uma olhadinha aqui numa situação para eu mostrar para vocês. Fala, Fernandão, bom dia. Ô, Felipão, beleza? Tranquilo, meu amigo. Tava aqui olhando para mostrar uma questão aqui do mercado, eu nem te vi aí entrando. Imagina, fica à E vontade aí, aí. qual a expectativa? Cara, eu tô essa semana, ó, enquanto não acabar essa guerra aí, eu não vou ficar em paz, cara. Puta merda, velho. Né? É só violinada pra cima, pra baixo, é mais pavio do que corpo. É Tá fácil, verdade, é não. verdade. O Essa mercado semana eu tô tem. sofrendo. Mas eu acredito que não seja só você, não, tá? Não é uma das minhas melhores semanas também, não. Acaba tirando bastante da nossa previsibilidade, né? Do direcionamento do mercado. É natural, faz parte do game, né? Tende a melhorar quando o cenário der uma direcionada maior aí em relação aos próximos passos. Então, não tem muito para onde fugir, não. Sim, espero, né? Mas eu acredito que aí fica a expectativa para o dia, né? Na minha visão, se nada vier de fora, a gente tiver a continuidade desse sentimento, acho que o mercado vai continuar um pouco mais positivo, mas dentro de alguma lateralização.